Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá? Vou deixar esse vídeo aqui para vocês acompanharem um pouco aí sobre o conteúdo da Notícias no Mundo. E na semana que vem, vai ser no dia 16, tá? Vai ser a nossa culminância do nosso projeto, tá? Que vai ser a entrega dos, das atividades, né? Da, da criação do boletim informativo, tá? Então acompanhe aqui para vocês produzirem esse boletim informativo, tudo bem? Então, vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui na etapa 2, né? Que essa etapa você vai aprender a produzir as notícias e criar um boletim informativo, né? Aí já começa falando sobre os correspondentes, né? Nas agências eles selecionam diversas as notícias de diversas partes do mundo onde trabalham e escolhem quais têm as importâncias que devem ser noticiadas, né? Os correspondentes, não sei se vocês já viram, né? Os correspondentes são aqueles jornalistas que estão em outros países, né? Em outros lugares, de, que não estão na sede, né? Tem correspondente na Europa, não sei se vocês já viram, né? Correspondente lá nos Estados Unidos, correspondente em outro país. Então até aí do lado tem que é o correspondente, os jornalistas encarregados de fazer matérias e coberturas em outra cidade, trazendo de região ou país distante da sede do órgão de comunicação para o qual trabalham. Então, as agências de escritórios, eles têm em diferentes cidades e países, as informações elas chegam, né, para a central desses escritórios, e aí o que acontece? Ao receberem as sugestões, os jornalistas decidem o que vale ou não a pena ser publicado. Então, vamos continuar aqui, né? A informação é transmitida para a central de agência em forma de notícia, né? Pode ser reportagem, fotografia, vídeo, tá? E todo esse trabalho ele é facilitado pelas novas tecnologias da informação. As agências elas têm escritórios em diversas cidades e países. E essas notícias elas são enviadas para a central desses escritórios, né? Ao receberem as sugestões, os jornalistas decidem o que vale a pena ou não ser publicado. Se for decidido que a notícia será publicada, a central apura os fatos, redige um texto e inclui imagens tratando da notícia. E tudo isso ocorre de uma maneira muito rápida, porque hoje em dia a demanda, né, a necessidade de notícia é cada vez mais rápido. Então, quanto mais rápido você fizer, melhor, né? Então, já está ali, a notícia já está rápida na internet, tá? Os clientes das agências são os jornais impressos ou online, rádios, emissoras de TV, e elas compram a notícia se tiver com relação à sua pauta, ou seja, com os assuntos relacionados para fazer o seu noticiário. Então, os assuntos selecionados aí. Então, pauta, ele até colocou no quadrinho aí do lado. O que é pauta, né? Pauta é um roteiro dos principais assuntos a serem abordados num programa de mídia digital, notícias, edição de jornal, revistas. Essa é a pauta, tá? É o assunto, o roteiro do assunto. Cada cliente dá o seu formato à notícia, imprimindo o seu estilo. Cada cliente está relacionado às rádios, aos jornais, às TVs. E se for um jornal impresso, ele tem um tom de a notícia dele é mais formal, né? Agora, se o cliente ele for uma plataforma digital com linguagem menos, ele é menos formal. Por exemplo, um site, ele pode ter uma linguagem mais descontraída, tá? Mas não tem problema não, precisa esquentar com esse aí. Pode ser tanto formal ou mais descontraído. Então, aqui na etapa 3, né, até eu coloquei embaixo, você não irá formar grupos presenciais, né? Porque nós estamos em isolamento social, então a gente não deve realizar esses grupos, né? Bem, mas nada impede que a gente possa conversar aí pelo WhatsApp ou por telefone. Nada impede que vocês falem, né, conversem por WhatsApp ou por telefone mesmo. Ou até nosso grupo também, a gente pode conversar também. Então aqui nessa etapa, né, a etapa 3, vocês vão realizar o boletim de informativo. Então, para criar o boletim informativo, vocês vão. Aqui fala para se organizar, né? Como se tivesse uma agência de notícias, mas
uma redação de jornal. Mas como a gente está no isolamento social, a gente não pode fazer nenhum agrupamento, não podemos fazer nenhuma reunião, tá? Mas vocês, igual eu falei para vocês, vocês podem se falar pelo WhatsApp, tá? Pelo telefone. Vocês primeiro vocês vão criar uma pauta. Escolha uma pauta, pode ser uma pauta aí do que você gosta, celular, carros, desenhos. Você pode criar uma notícia também em relação ao seu bairro, ao de Miranda, sobre o Covid aqui em Miranda, tá? Então pode ser o assunto pode ficar livre, tá? Então vocês vão criar uma pauta, a pauta é você escrever no caderno qual que é o assunto, tá? Por exemplo, celular. Então eu coloco lá, a pauta vai ser do celular. Houve um lançamento de um celular ou algum aplicativo, tá? Então você vai falar sobre esse assunto aí. E se você tiver a oportunidade também você pesquisar, né, sobre a internet aí, pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Então aí você que vai colocar o quê? Vamos criar uma pauta com os assuntos a serem pesquisados, escrever notícias, né, ou adaptar textos de outros veículos de informação. Você pode pegar um texto e também adaptar do seu jeito, tá? Você pode criar a partir daquele, não copiar, mas você vai adaptar, tá? A informação e selecionar. Você também pode selecionar notícias internacionais, nada impede, você pode acessar lá, coloca a BBC, por exemplo, a BBC que é o jornal, né, que é o grande veículo de comunicação lá dos Estados Unidos, da Europa, e você traduzir, né, até o Google, né, o Google Tradutor, tem o Google Tradutor aí no próprio aplicativo, no próprio navegador, tá? Vocês estão sempre conectados com a tecnologia, acho que vocês devem até saber mais do que eu. Às vezes eu já até coloquei alguns o Google Tradutor, né? Não sei se vocês já viram, mas vou colocar aqui para tá? BBC. Então aí você pode também aqui acessar por exemplo, o site da BBC Então aí vocês podem vir aqui, ó, eu acho que aí no celular tem, clica aqui bem aqui, ó, traduzir essa página em português, e ele é traduzido em português, né? Está traduzido em português, se você quiser coloca aqui para o inglês, ele volta para o inglês. Então as notícias elas podem tratar de assuntos relacionados à escola, ao seu município, ao nosso país, tá? A reunião da pauta que vai decidir o que será publicado, tudo bem? Iniciando o boletim. Então, iniciando o boletim, tá? Para compor o boletim, vocês devem escrever as notícias, selecionar notícias que estão em sites, adaptando-as ou reproduzindo-as como estão, tá? Os critérios devem ser a confiabilidade dessas notícias, se estão escritas de modo que os leitores compreendam facilmente, uma notícia bem fácil, né, simples, que o público não terá muita dificuldade, né, não terá dificuldade. O tamanho, pois uma das características do boletim informativo é ser composto de matérias curtas, tá? Então, se vocês forem fazer alguns boletins, ou boletim informativo, tá? Faça de matéria curta, tá? Então, um texto muito longo é muito cansativo e as pessoas elas não leem, tá? Então, as pessoas elas não gostam de texto muito longo. As notícias têm que ser bem objetivas, né? Não, claro, que não vai fazer curto, 3 linhas, mas bem objetiva, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, tá? E na atividade final, aí que no dia 16, o primeiro passo para a escrita do boletim informativo de notícias é preparar a pauta, né? Que eu já comentei com vocês. Aí escolha o assunto que você acha que deve fazer parte do boletim, tá? Anota aí no seu caderno. E depois escolha um dos assuntos da pauta que foi definida e escreva em seu caderno. Após a escrita do texto, aí revise a notícia e corrige se for necessário. Aqui tem algumas marcas específicas sobre as notícias. A notícia tem um título e algumas vezes também um subtítulo. Então, as notícias têm um título e algumas vezes também um subtítulo. Os títulos devem ser objetivos e despertar a atenção do leitor.
Os verbos devem ser usados no presente do indicativo, né? Alunos do nono ano organizam um torneio esportivo em nossa escola. A parte inicial da notícia deve corresponder ao lead, que é o que, como, quando, onde, com quem e por quê, informando o leitor sobre o fato noticiado. O texto da notícia deve ser objetivo, trazendo as informações e usando os verbos no passado. Tá? O texto ele deve ser usado no passado. É possível usar adjetivos e advérbios e escolher palavras e expressões que revelam a opinião de quem escreve. Aqui também temos outro aqui, ó. Mais uma vez o torneio esportivo organizado em nossa escola pelos alunos do nono ano foi um sucesso. Então esse aqui você vê que tem uma opinião da pessoa que escreveu, tá? Pode ser assim também. O texto da notícia deve seguir a norma padrão da língua portuguesa, né? As informações que compõem as notícias devem ser conferidas por meio de pesquisas em mais de uma fonte. Então vocês também podem fazer isso aí, vocês pesquisam lá sobre... Então aqui aí vocês podem colocar assim, por exemplo, a vacina da Sinovac, os testes, né, da vacina Sinovac foram cancelados no Brasil. Tem várias notícias, né, que vão falar sobre esse assunto. Aí vocês podem pesquisar em algumas, 2, 3 aí, tá? E produzir o seu mesmo, tá? Pode ser assim também, produzir o seu a partir das informações de outro site. As informações que compõem as notícias devem ser conferidas por meio de pesquisas em mais de uma fonte, beleza? Vocês vão pesquisar em mais de uma fonte, né, para ver se está certinho mesmo, se confere essa informação, né? Sempre que possível, o fato noticiado deve ser ilustrado com fotos, desenhos e mapas. Beleza, né? Aí aqui temos alguns exemplos de notícia, ó. Notícia 2, esse aqui eu já até passei para vocês, né? A seleção chega ao Rio sob aplausos de torcedores. Você pode ver que essa notícia aqui é bem tranquila, olha só, 1, 2, 3 parágrafos só. Não precisa fazer aquele texto muito grande, aliás, nem deve ser feito muito texto muito grande. Bem tranquilo, né? Ó. A desclassificação do Brasil na Copa do Mundo na Rússia não diminuiu o carinho dos torcedores brasileiros, que madrugaram neste domingo 8 para receber e aplaudir o grupo no desembarque do Rio de Janeiro, no Rio. Desceram no aeroporto internacional Galeão 7 jogadores, tá? Colocou aqui esse colchete, né? Porque tinha mais, mas ele colocou só o essencial, né? Dessa notícia. Aqui também eu coloquei uma notícia, eu não lembro agora de qual site que é. Eu até esqueci de colocar aqui, e na verdade a gente tem que colocar. O incêndio em fazenda do Pantanal no Dabilec é alvo de reforço dos bombeiros, né? Aí tem aqui, ó, ventos estão espalhando o fogo de forma rápida na região de Forte Coimbra. Você pode ver aqui, essas notícias aqui, ó, são 3, 4 parágrafos, então, bem pequena, bem tranquilo essa notícia aqui, tá? Não precisa ser muito grande, tá? Então vocês podem fazer de acordo com o conhecimento de vocês, com o assunto de vocês, eu acho que vai ficar bem legal, tá? Então a combinância do projeto, ó. Faça uma notícia em uma cartolina, tá? Você pode fazer em uma cartolina, aí você coloca o texto, né, dos títulos maiores, texto dos títulos maiores, ou até mesmo em uma folha de sulfite A4. Você pode fazer tanto na cartolina, se você não tiver cartolina, você pode fazer na sulfite A4. Você pode usar a sua criatividade também, tá? Depois que você fizer essa cartolina, esse texto, essa notícia, você vai gravar um vídeo, tá? Você vai gravar um vídeo falando dessa notícia. Não, se você não quiser aparecer, tudo bem, você fala mostrando, tá? E outra coisa também que eu ia falar para vocês, vocês podem realizar a notícia, a escrita, né, por meio da cartolina. E também, se vocês puderem escrever no computador ou no celular, vocês também podem fazer isso aí, tá? E tem um outro tipo de notícia que é o tal do podcast. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Podcast são notícias, mas só que em forma de áudio, tá? Então aquela notícia, em vez de você escrever, mostrar escrita ou impressa, você vai falar, tá? Você vai gravar. Também fica bem legal, eu acho que fica bem legal também. Você também pode realizar uma notícia em formato de jornal de TV, tipo William Bonner, Jornal Nacional, sabe? Então você pode fazer isso aí também.
tá? Envie até o dia 16, tá? Que é o 16 que será o dia da culminância aí do projeto. Tudo bem? No dia 17 ou 23 será as provinhas, tá? Então, tente fazer isso aí, tá, pessoal? Vamos fazer, vamos trabalhar. Qualquer dúvida vocês podem me procurar aí pelo WhatsApp, tá? Onde a gente vai se falando, tá bom? Então, até mais aí, tá?